Olá a todos. Então a gente vai estar resolvendo um probleminha aqui de medida, né, e área de figura, né, através da equação do segundo grau, né, cálculo de medidas ou de área quadrada, né, às vezes aparece aí. Tá? Então o probleminha diz o seguinte: determine a medida dos lados do retângulo a seguir, sabendo que sua área é de 65 centímetros quadrados. Então tem um retângulo com área de 65, né? E a medida dos lados é essa aqui, ó, x mais 2, né, de largura, e 3x mais 4 de comprimento. Tá? Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Começar, né, basta a gente lembrar da formulazinha aqui do cálculo da área, né? Aqui, lembrando que é o produto entre os lados, né? Aqui eu coloquei o comprimento, né, vezes o lado, né? Normalmente no quadrado aparece lado vezes lado, né? Mas aqui eu coloquei área igual a comprimento vezes o lado, né? Então a gente tem o comprimento e tem o lado. Então, continuando com isso, né, a gente simplesmente vai substituir essas informações que a gente tem aqui, ó, pelos dados que a gente tem aqui no problema. Okay? Então, a área, né, ela já está aqui, 65 centímetros quadrados, ou 65. Né? O comprimento, ó, 3x mais 4, multiplicado pela largura, que é x mais 2. Né? Agora, para multiplicar isso aqui, ó, a gente usa a propriedade distributiva. Né? Todos os elementos que estão aqui no primeiro parênteses multiplicam todos os elementos que estão lá no segundo parênteses. Né? Então, começando aqui com 3x vezes x, a gente tem 3x ao quadrado, certo? Depois, 3x vezes 2, 6x. 4x, 4 vezes x, que vai resultar em 4x, certo? E por final, 4 vezes 2, que vai resultar no 8. Ok? Reorganizando um pouquinho aqui, né, para deixar ela mais no formato da equação do segundo grau, certo? Então, x ao quadrado primeiro, depois os termos com x, e por último o termo independente aqui. Tá? Então, você deve estar se lembrando que normalmente a equação do segundo grau ela termina em zero aqui. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai zerar essa equação. Né? Dessa forma aqui, ó. A gente subtrai, né, o 65 aqui do segundo membro e subtrai o 65 aqui do primeiro membro também. Ou seja, né, em palavras simples, aí, o 65 passa para cá, né, ele sai aqui do segundo membro, ó, e passa para o primeiro membro. Ele troca de sinal, ele fica negativo. E do lado de lá não vai sobrar nada, ou seja, sobra zero. Ok? Reduzindo os termos semelhantes aqui, ó, né? Eu vou somar o 6x mais 4x, que dá 10x, e 8 menos 65, que vai dar menos 57. E tudo isso igual a zero. Né? E agora sim, a gente pode ver, ó, que ela ficou no formato, né? No formato geral aí da equação do segundo grau. Ok? Então, continuando aqui, né? Vamos estar calculando então o x aqui, né, usando Bhaskara. Então, o primeiro passo, né, como eu já falei em outros vídeos, né, a identificação aqui dos coeficientes, né, A, B e C. Muito importante fazer isso. Né? Então, a gente tem A igual a 3. Lembrando que o coeficiente A sempre é o número que está com x ao quadrado. O coeficiente B, né, igual a 10, é o número que está com x. E o C é o termo independente. Né? É o número que está sozinho, normalmente aqui no final. Ok? Calculando o delta, então, né, a gente tem o b ao quadrado, 10 ao quadrado, né,
menos 4 vezes 3 vezes menos 57. 10 ao quadrado, 100. Essa multiplicação toda, né, dá 684. E somando tudo isso, a gente tem delta igual a 784. É lógico que vocês podem, aqui embaixo, aqui na fórmula de Bhaskara, né, embaixo da raiz aqui, ó, vocês podem já utilizar diretamente essa formulazinha do delta, né? Também é correto, né? Pode utilizar aqui o b ao quadrado menos 4ac, embaixo da raiz aqui, ó. Tá? Eu tenho por costume, né, sempre calcular o delta primeiro, né, separado, né? E depois eu uso esse valor aqui lá embaixo da raiz, né? Então isso fica dessa forma aqui, né? Substituindo, temos o menos 10 mais o menos a raiz de 784. A raiz de 784 vai dar 28, né? E daqui a gente tira o x1 e o x2. Então o x1, normalmente a gente soma, né, primeiro. Então vai dar menos 10 com mais 28, né, usando o mais primeiro. Menos 10 com mais 28 dá 18 positivo. Então 18 sobre 6 vai dar 3. Tá? E o x2, a gente vai usar o negativo aqui embaixo. Então vai ficar menos 10 e menos 38. É uma soma, né, de dois negativos e vai resultar em menos 38. Então temos menos 38 sobre 6. Ok? Tá, então finalizando, né? O problema pedia para calcular a medida dos lados do retângulo, né? Esse retângulo aqui. Tá, então, tendo calculado o x1 e o x2, né? A gente só tem que lembrar de uma coisa, né? Que nem sempre o x1 e o x2, né, são a resposta do problema que a gente está resolvendo. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, não é a resposta que a gente quer. Tá? Então, e principalmente aqui, ó, a gente tem o x2, né, um número negativo. Ó, a gente não tem medida negativa, portanto, esse valor aqui do x2, né, a gente pode descartar. Tá? Então, no cálculo da largura, né, substituindo aqui, né, o x mais 2 da largura, então x igual a 3, né? Então a gente tem 3 mais 2, que vai dar 5. Tá? E no comprimento, 3x mais 4. Substituindo o x aqui pelo 3, a gente tem o 3 vezes 3 mais 4, que vai dar 13. Ok? E fazendo o cálculo da área, né, só para conferir, ó, largura vezes comprimento, né, ou comprimento vezes largura, a gente tem o 5 vezes 3, que é igual a 65. Né? Deu certinho com a medida que já estava ali. Ok? Então, espero que tenha ficado claro, né, para todos aí a resolução dessa questão, né, que possa ter ajudado a vocês aí com outras questões também. Tá? Um abraço a todos e até a próxima.